Apocalipse 3:20. O único versículo, Apocalipse 3:20. E a palavra diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Amém? Essa palavra é muito bonita, palavra que nos dá esperança, uma palavra que é uma palavra que todo mundo gostaria que acontecesse nas nossas vidas, mas vamos nos aprofundar um pouquinho mais nela. Muitas vezes, quando a gente lê essa palavra, eu acredito que todo mundo já estudou essa palavra, a gente acha que a batida é somente uma única vez. Ela aconteceu uma vez e a gente abriu a porta para Jesus Cristo, ele entrou, aceitamos Jesus como nosso Salvador e agora está tudo certo. Mas quando na verdade essa palavra ela está no presente, ele fala: eis que estou à porta e bato. Não é eis que estou à porta e bati, não é eis que estou vindo à sua porta e bater. Então, com isso, a gente entende que as batidas, elas são diárias. Todos os dias, Cristo está à nossa porta batendo. Não são somente uma vez, e não é uma coisa que vai acontecer no futuro. São todos os dias. Cristo está à nossa porta, todos os dias batendo a porta do nosso coração. Esse versículo, ele fala especificamente à igreja e não aos ímpios. É ao povo de Deus. Esse versículo ele é direcionado ao povo de Deus e não aos que estão no mundo. Então a gente tem que entender que as batidas acontecem diariamente. Ele é um clamor urgente a uma comunidade que ainda se reúne, mas muitas vezes excluiu Jesus Cristo do culto. Quando a gente abre a porta para Jesus Cristo, a gente está abrindo a porta para a transformação. Muitas vezes a gente deseja a transformação no nosso coração, a transformação, que é uma transformação de Jesus Cristo, que ela deve acontecer de dentro para fora, onde a gente quer vencer o pecado, a gente quer encontrar a paz e ter uma vida com um propósito com Jesus Cristo. E essa transformação ela só dá início a partir do momento da intimidade que nós temos com Deus. Mas também a gente encontra um problema nisso, porque Jesus Cristo não é o único que bate a nossa porta. O mundo também bate. E o mundo grita muito mais alto, porque a batida de Jesus ela é suave, ela é calma. Mas o mundo não. O mundo está à porta gritando, muitas vezes abafando a batida de Jesus. A gente tem tantas distrações no nosso dia que muitas vezes a gente acaba deixando passar a batida de Jesus Cristo e a gente acaba escutando a batida do mundo, o grito do mundo, porque ele é mais alto. E se a gente acha que isso está tudo bem, que a nossa vida está muito boa, que a gente já se considera salvo, porque uma vez a gente escutou a batida de Jesus Cristo e está tudo certo, então talvez você já tenha fechado a porta e não percebeu. Porque é muito mais fácil a gente fechar a porta e manter ela fechada do que a gente abrir a porta. Mas ainda existe dentro da gente o mínimo da fome pela verdade, a gente ainda consegue escutar a batida de Jesus Cristo. Vamos para alguns exemplos, algumas igrejas hoje em dia, isso está escancarado na internet, que Jesus Cristo não é mais bem-vindo dentro das igrejas. Muitas delas, a porta está fechada para Jesus Cristo.
O povo tem ido para a igreja, tem invocado o seu nome, mas a presença está ausente. A liturgia segue, pastores se tornam celebridades, o púlpito virou palco, e Cristo se tornou uma opção. Somente um adereço dentro da igreja. Uma menção protocolar. O nome que se usa, mas uma presença que não é mais buscada. Por isso que eu digo, muitas vezes, é melhor uma igreja vazia com Cristo dentro, do que uma multidão reunida sem a presença dele. Imagine estar dentro de uma casa, com duas portas. De um lado Jesus bate suavemente, com paciência e amor. Do outro o mundo bate com força, com gritos e barulho. Você não pode abrir as duas. Você precisa escolher a quem vai dar ouvidos. E com as coisas que têm acontecido no mundo hoje em dia, as coisas que têm vindo para poder tirar a nossa presença, a palavra diz que o inimigo desse século cegou o nosso entendimento. Qual que hoje em dia é mais fácil a gente escutar? Qual que é a batida que está mais fácil a gente escutar hoje em dia? É o grito do mundo com seus prazeres do pecado? Ou é a batida suave de Jesus Cristo? Infelizmente a gente sabe a resposta para isso. Muitos têm na sua ideia, na sua mente: eu aceitei a Jesus, eu desci as águas e eu estou salvo. Só preciso disso. Desculpa, não está. Se você quer ter certeza da sua salvação, você tem que olhar para você mesmo, olhar para o seu passado e falar: houve uma transformação em minha vida. Hoje Cristo verdadeiramente habita em mim. Porque se você simplesmente desceu as águas, aceitou Jesus como Salvador, você escutou a batida uma vez. Ali você se emocionou, mas a emoção acaba. E ali você se perde. Ali você começa uma caminhada que é muito mais difícil. E a gente, quando encontra dificuldades, a gente acaba excluindo essa dificuldade e caminhando para o outro lado. Ali a gente tampa os nossos olhos e o nosso ouvido, porque eu não quero continuar nessa dificuldade. Para quê? Para quê? Para que eu vou escolher um caminho estreito, onde eu passo a estreito, eu vou me ralar na direita, eu vou me ralar na esquerda, se eu tenho um caminho largo, estreito ali do outro lado, eu posso seguir. Mas a gente tem que parar e pensar e olhar lá na frente para onde esse caminho está me levando. Por isso eu digo, as batidas são diárias. Todos os dias a nossa alma escolhe percorrer os caminhos que são largos. A gente, como humanos, somos falhos e a gente vai tentar prosseguir pela porta que não nos machuca. A porta que eu vou abrir é aquela que não me machuca. É aquela que me traz os prazeres do pecado. O pecado ele é prazeroso. O pecado ele é gostoso. Ele alimenta a nossa alma. Mas o que a gente muitas vezes não vê é para onde que ele nos leva. Muitas vezes a gente está preocupado com a nossa vida terrena. E a gente tinha que estar preocupado com a nossa vida espiritual. A nossa vida terrena, ela passa. A nossa vida terrena, ela vai durar 70, 80 anos. Mas a vida é a vida eterna. Quando você acha que você está com um problema aqui na Terra, pensa num problema que às vezes demora um mês, um ano para poder ser resolvido, ali você está em dor. Agora vamos olhar para a eternidade. Um problema 10 vezes pior, que nunca vai passar. Por isso temos que ser vigilantes.
sábado passado, o pastor trouxe uma palavra aqui, e no meio da palavra ele encaixou um versículo, que está em Gênesis 4:7, que diz: se procederes bem, não é certo que serás aceito. Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. A Bíblia nos diz que Jesus está à porta, mas também diz que o pecado jaz à porta. O mundo tenta apagar tudo aquilo que Cristo fez para nós. Assim como Caim recebeu o aviso de dominar o pecado que batia a sua porta, nós também precisamos estar atentos ao que entra no nosso coração. Como eu falei, a batida do mundo é muito mais alta. E ela nos proporciona prazeres que nos afastam de Cristo, que a gente acaba parando e não escuta. Aquela batida que um dia foi alta em nossa vida, ela começa a se tornar cada vez mais baixa, até o ponto de estarmos totalmente tomados e não escutamos mais a batida. E Cristo não chega metendo o pé na porta, Cristo não chega gritando, Ele chega com uma oferta. A Bíblia sempre diz para que nós sejamos oferta, mas nesse versículo mostra que Cristo vem com uma oferta. Aceitamos essa oferta. Ela é suave, o jugo de Cristo ele é suave. Jesus ele bate com amor, e o pecado ele bate com tentação, que é muitas vezes para onde a nossa alma se inclina para a tentação, para os prazeres, para que possamos esquecer e deixar de ouvir a batida diária que estamos tendo. E eu te falo uma coisa: sem abrir a porta não existe a transformação. Enquanto essa porta estiver fechada, não existe a transformação. Enquanto Cristo não entrar e ceiar conosco, não existe transformação. Nós não podemos fazer por nós mesmos. Essa é uma guerra que ela é perdida. Se você não colocar Jesus Cristo à frente dessa batalha, ela é uma guerra perdida. Não adianta o nosso ego jogar a gente lá para cima e falar para nós: eu consigo dominar o pecado. Não, a gente não consegue. A gente luta contra. E se a gente acontecer de cair no pecado, a gente tem um advogado que vai advogar por nós diante do Pai. Mas ele só vai advogar se ele estiver habitando em nós e nós verdadeiramente estivermos arrependidos daquele pecado que nós cometemos. Sem o arrependimento não há perdão. Por isso eu te falo, muitas vezes a gente carrega os pecados velhos debaixo do nosso braço porque é muito difícil largá-los. É muito difícil largar das coisas que foram prazerosas para a gente um dia. Mas não podemos forçar, não podemos trazer isso para uma luta que nós possamos lutar sozinhos. Não, nós não conseguimos lutar sozinhos. Mas cabe a nós decidir se a gente quer que Jesus Cristo lute pela gente por esse pecado, para poder apagar esses pecados da nossa vida, aquilo que nos afasta de Deus, aquilo que abafa a batida de Jesus Cristo. Só cabemos a nós. Nós temos o livre-arbítrio. O livre-arbítrio é para nós tomarmos a decisão. Por isso que a batida de Cristo é suave. Porque Ele nos dá uma escolha. A escolha de abrirmos a porta ou manter ela fechada. A escolha de abrir a porta para Jesus Cristo, para que Ele invada e venha ceiar conosco, ou se o mundo invada a nossa vida e traga os prazeres terrenos. E com essa batida, Cristo traz um convite para nós. Ele fala com mansidão, mas o mundo grita.
Hoje o chamado do mundo está tão alto que muitas vezes abafa a batida de Jesus, como eu falei antes. O convite está aberto. A batida ela ainda acontece todos os dias. A porta permanece no mesmo lugar. Porém, essa é uma porta com uma fechadura que ela só abre por dentro. Ela não tem fechadura pelo lado de fora. A fechadura do nosso coração, ela só tem a fechadura por dentro. Então, tudo que a gente entra, tudo que a gente deixa entrar no nosso coração para poder nos alimentar, somos nós que decidimos. Não é minha esposa, não é meu filho, não é meu irmão, não é o pastor da igreja. Somos somente nós. Essa é uma decisão pessoal. Quem tem a chave do coração é vocês. Somos nós que temos a chave do nosso coração. E a gente só permite entrar quem a gente só entra quem a gente permite entrar. Cristo está convidando nós para ceiarmos com Ele. Esse é um convite de intimidade. Este não é um convite para uma noite, somente de uma noite, isso é um convite para intimidade. Porque as pessoas que a gente traz para dentro da nossa casa, para sentar na nossa mesa, é uma pessoa que a gente tem intimidade. A gente não sai pegando qualquer estranho na rua, trazendo para casa e fala assim, vamos lá em casa jantar essa noite comigo. Não, se você não conhece a pessoa, você não abre as suas portas para a pessoa. E isso nos mostra a intimidade que Cristo está tentando ter conosco, a comunhão diária que Cristo está procurando ter conosco. E essa intimidade com Cristo, como já foi pregado aqui em outras vezes, é o primeiro passo para a nossa transformação. Esse é o primeiro passo para a nossa transformação. Criar uma intimidade com Jesus Cristo. A partir do momento que a batida do mundo está abafada, a batida de Jesus Cristo ela é mais forte, você não escuta mais o mundo. Você não segue aos prazeres do mundo, aquilo que ele traz para vocês. Nós procuramos essa intimidade para poder estar próximo de Jesus Cristo. Assim nós conhecemos o caminho a percorrer. Assim nós saberemos que o caminho é estreito, que o caminho é dolorido. Porém, com Jesus Cristo na frente, torna-se tudo mais fácil. Quando existe a entrega verdadeira, tudo é mais fácil. O problema é quando tentamos lutar com essa entrega. E o que Cristo está querendo fazer? Criar essa intimidade para poder ter 100% do controle da nossa vida. Não 50%. Deus não divide a glória dele. Essa entrega nossa, essa intimidade tem que ser 100%. Não existe meio termo. A gente sempre fala, né? Quem está em cima do muro está do lado de lá, né? Nunca está do lado de Cristo. Não existe meio do muro. Subir em cima e ficar no meio do muro, ficar entre o mundo e entre os reinos do céu. Se você está no meio, você está do lado do mundo. Aleluia. A resposta humana: se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, Jesus não para de bater. O problema é que muitas vezes a distração que nós temos no dia a dia, nós não ouvimos mais. É um problema que eu tenho para resolver, é uma conta que eu tenho para pagar, é uma rede social que eu tenho gastado horas e horas assistindo, uma série da Netflix que eu estou assistindo. O nosso dia só tem 24 horas. Muitas vezes, de 8 a 10 horas, a gente passa dormindo. O que nos sobra 14 horas. 10 horas passando no trabalho. O que nos sobra 4 horas.
O que nós temos feito com essas 4 horas? O que Jesus está pedindo para a gente é um momento de um jantar, uma ceia, para poder ceiar conosco. Essas 4 horas, eu estou falando num modo figurado, porque você pode ter Jesus, enquanto você está acordado, você pode estar na presença de Jesus. Enquanto você está trabalhando, você pode estar na presença de Jesus. Você pode ser sal, você pode ser luz dessa terra. Independente da transformação que está acontecendo na sua vida, você estará buscando sempre, em primeiro lugar, o reino de Deus. Independente de onde você esteja. E não somente uma vez ao sábado, quando nós viemos à igreja. A presença e a busca tem que ser enquanto estivermos respirando. Entregarmos nosso sono em oração antes da gente dormir. Agradecer assim, primeira coisa quando a gente abre os olhos, agradecer a Deus. Obrigado, Senhor, por ter guardado o meu sono, por ter me permitido abrir os olhos mais uma vez. Estarei pronto aqui hoje quando o Senhor bater na minha porta. Quando estamos indo à igreja e perceber que o culto perdeu o sabor, as palavras perderam o peso, que a música não toca mais o espírito, e o desânimo de a igreja, o desânimo de estar em comunhão com os irmãos, talvez isso não seja o cansaço do dia a dia, talvez seja o próprio Cristo mostrando que a porta foi fechada e ela precisa ser aberta de novo. E no dia de hoje ainda a gente tem a oportunidade de, mesmo após ter fechado essa porta, ela ser aberta de novo, ela ser reaberta. A porta ainda não foi selada, ela só está fechada. E muitas vezes o problema de reabrir essa porta é que reabrir essa porta, ela nos exige rendição, nos render ao Senhor. E a porta, ela não se abre com palavras bonitas, e ela não se destranca com emoções. Não adianta eu procurar abrir essa porta quando eu sentir que eu estou num caminho sem saída, que eu já não posso mais lutar com as minhas forças. Ali já é tarde. Não impossível, mas tarde. Porque o tratamento de Deus vai vir. Quando a gente podia ter antes, nunca ter fechado a porta, ou então ter aberto a porta na primeira vez quando a gente escutou a batida. Mas a gente, no nosso egoísmo, a gente evita a rendição. Quem aqui já recebeu a visita em casa? Geralmente acontece com mãe ou sogra. E quando eles vêm na nossa casa pela primeira vez, pela segunda vez, e falam assim, esse sofá não está legal nessa posição, ficaria melhor se a gente colocasse aquele sofá para lá. Essa televisão aqui não está legal aqui, essa geladeira não está legal. Isso muitas vezes nos incomoda. A casa é minha, eu deixo ela do jeito que eu quero. E é justamente isso que Cristo faz conosco. Quando a gente nos rendemos, Ele entra dentro, temos que abrir a porta com quebrantamento, arrependimento e fome real da presença de Deus. E isso, infelizmente, nos dias de hoje é raro, porque a fé virou uma performance de santidade. Pessoas dizendo com a boca que quer ser santo, porém não se rendem aos pés de Jesus. E pessoas que não estão dispostas a abrir a porta
para que Jesus venha e mude tudo de lugar. Quantos cristãos hoje em dia têm a Bíblia no celular, a cruz pendurada no pescoço, louvor na playlist, mas a porta do coração permanece trancada? Eu sou um cristão para que as pessoas vejam e não julguem, mas para Cristo, não. Ele não está dentro do meu coração. Não adianta a gente vir para a igreja todo sábado, não adianta a gente escutar playlist de músicas gospel, falar para a pessoa, bater no peito e falar: eu sou cristão, se não existe a intimidade entre nós e Cristo, tudo isso é em vão. Aqueles que 2000 anos atrás crucificaram Jesus Cristo eram homens religiosos, estudavam a palavra muito mais do que muita gente estuda hoje. Eles eram doutores da lei e crucificaram Jesus Cristo. Hoje em dia estamos muito pior. Hoje em dia estamos muito piores, que nem a palavra estudamos mais, mas batemos no peito e enchemos a boca para dizer: sou cristão. Não adianta a gente falar com a nossa boca: sou cristão, se as nossas atitudes mostram diferente. Não adianta a gente vir para a igreja todo sábado, se as nossas atitudes do dia a dia mostram diferente. Se não houve uma transformação, não houve a salvação. Simples assim. Se as nossas atitudes do dia a dia não mostram que nós somos diferentes, desde o momento em que nós abrimos a porta do nosso coração para que Jesus invada o nosso coração, Ele nunca entrou no nosso coração. A transformação não existiu. Com as palavras a gente consegue enganar as pessoas. Eu posso chegar e falar alguma coisa, eu faço isso e assado, mas as nossas atitudes, elas não enganam ninguém, porque as nossas atitudes, elas são involuntárias, elas vêm de dentro para fora. As nossas atitudes não nos deixam enganar. Então, muitas vezes nós somos pegos devido a uma atitude que nós fazemos. Então é esse momento da gente olhar para dentro de nós e olhar: essa porta está aberta. Eu estava na salinha, estava conversando com um pastor e Deus tinha colocado essa palavra no meu coração já há um tempo atrás, e eu estava estudando essa palavra e eu falei assim: misericórdia, essa palavra acabou comigo. Eu já tinha lido essa palavra antes, mas eu nunca tinha estudado essa palavra a fundo. Porque muitas vezes a nossa atitude do dia a dia, e você começa a pensar nessas atitudes, ela acaba conosco. Eu falo: a porta do meu coração está trancada. Eu não tenho escutado a batida. Não pelas palavras que eu digo, mas pelas atitudes que eu tenho. Isso nos confronta. Isso me faz repensar toda a minha vida e a minha trajetória cristã. Onde é que eu me desviei? Onde é que eu parei de escutar a voz de Jesus Cristo, a batida de Jesus Cristo no meu coração? Onde está a promessa de comunhão? E quando a gente abre a porta diariamente, quando a gente está sensível para a batida de Jesus Cristo, quando a gente está buscando essa transformação e a gente aceitamos essa rendição, Jesus, ele não entra com o oi rápido, com um cafezinho apenas, como dizemos, né, irmão? Nos dias de hoje,
Mas a promessa de Jesus Cristo é para poder ceiar conosco. Ele nos convida para a intimidade, para a convivência. E o mais importante, ele nos convida para a partilha. Ele quer mais do que uma presença formal. Muitas vezes a gente vai apresentar que a gente faz uma presença formal. Eu não queria estar ali. Mas essa não é a promessa de Jesus Cristo. Quem nunca aqui foi para um jantar formal, fala assim, não, eu tenho que ir porque a pessoa espera que eu esteja ali. E a gente simplesmente vai para poder cumprir um rito social. E a promessa, aqui em Apocalipse 3:20, não é essa. Jesus realmente quer ceiar conosco. Ele quer fazer realmente uma morada em nossos corações. Vamos usar como exemplo um jantar em família. Quando a gente reúne a família, principalmente a gente que mora na Europa, quando a gente vai para o Brasil, e a gente quer reunir a família toda. O que marca esse jantar, essa ceia, não é a comida, mas quem está ali. O jantar, a ceia, ela acaba se tornando secundária. O tempo que nós gastamos juntos com as pessoas, a conexão que nós fazemos com as pessoas, assim é com Cristo. Ele não vem para passar, ele vem para permanecer. Ano passado, quando a gente foi para o Brasil, ano retrasado, foi o ano 2023. Sempre quando a gente ia para o Brasil, a gente nunca consegue ver todo mundo. Sempre fica uma pessoa de fora, daí a pessoa fala assim, manda uma mensagem, você veio aqui, você não veio me ver. Porque acaba sendo muito difícil, nós somos somente nós, e temos às vezes 20, 30, 40 pessoas para poder visitar no Brasil. O tempo que nós ficamos no Brasil não dá para você poder visitar todo mundo. Isso é normal. Então, na última vez que eu estive no Brasil, o que eu fiz? Coisa de 2 a 3 meses antes, eu convidei todos os meus amigos, e eu falei assim, eu vou fazer um almoço para todo mundo vem, eu vejo todo mundo, um dia matei ali, vi todo mundo e pronto. E minha esposa ficou brava comigo, porque eu fiz um almoço para 150 pessoas, e eu paguei por esse almoço. E deve ter aparecido coisa de 70 a 75 pessoas. Aí minha mulher falou assim, fica pagando comida para os outros, o povo nem aparece para poder comer. Eu falei, não faz mal. Quem tinha que estar aqui são pessoas que tratam a gente com prioridade, que realmente queriam passar um tempo com a gente. As outras pessoas que não vieram, não fazem questão da gente. Então eu não me importo. Por que eu ia me importar com as pessoas que não vieram? Não, me importo com as pessoas que estão ali. E ali naquele momento, eu praticamente não comi. Mas foi um momento de muita bênção para mim. Porque ali eu pude ver pessoas que eu não via há 5, 6 anos. Ali a gente teve uma intimidade. Então, esta ceia foi secundária. O objetivo primário foi cumprido. Assim é a ceia com Jesus Cristo, quando Ele pede, quando Ele bate a nossa porta. A ceia é secundária, o mais importante ali é a presença de Jesus Cristo. Então, outro exemplo para vocês. A Bíblia descreve o céu com muitas pedras preciosas, ouro, luz intensa. Então eu acredito que no primeiro momento que a gente chegar ali, vai ser tudo maravilha para os nossos olhos, ver ruas de ouro. Mas depois de tempo, aquilo acaba se tornando normal. Eu lembro quando eu morava no Brasil, tinha alguns lugares que a gente, não sei, o pessoal que conhece São Paulo, ali a gente tem a Castelo Branco,
Castelo Branco, próximo à região de Barueri e Alphaville, quando você dirige ali de final de semana, você sempre vai ver ali uma Ferrari passando, um carro muito caro, BMWs, Audi. 10 anos atrás, isso era uma coisa que a gente olhava e falava assim, nossa, que carro lindo. Depois que a gente veio morar na Europa, qualquer lugar que você dirige, você vê esses carros, simplesmente passa do seu lado, é um carro normal como qualquer outro. Eu trabalho no ramo automobilístico, então muitas vezes o pessoal pergunta para mim, nossa, é bom dirigir um Audi, é bom dirigir uma Mercedes? Carlos também trabalha, então acaba se tornando uma coisa normal para a gente, não é, Carlos? É uma coisa normal. E o céu é a mesma coisa. A partir do primeiro momento que a gente chegar ali e ver aquelas ruas de ouro, a gente vai estar, uau! Mas depois de um tempo aquilo vai se tornar normal. Mas sabe o que torna o céu um lugar desejável? É a presença de Deus, é a presença de Jesus Cristo. Porque se Jesus Cristo não estivesse ali, seria somente uma presença normal, uma coisa normal. Por que todo mundo quer ir para o céu? Para ser salvo e fugir do inferno? Se for esse o seu pensamento, está errado. Eu quero ir para o céu para poder estar constantemente na presença de Jesus. Se Jesus não estivesse no céu, mas sim no inferno, era para lá que eu queria ir. Porque o que importa, o que deve importar para a vida do cristão é a presença de Jesus Cristo. E não aquilo que está em volta. Uma fé que não está pautada em Jesus Cristo é uma fé morta. Uma vida espiritual sem Jesus Cristo é uma vida morta. E quem abre a porta, ela experimenta uma mudança real. Não uma mudança que foi feita pela emoção, que somente por um momento. Quando abrimos a porta, que Jesus está batendo, e ele realmente entra, a mudança é real. Imagina na cabeça, um quarto fechado por anos, sem abrir a janela. No momento que a gente abre a janela, a luz entra, o ar circula, e a sujeira se revela. Somente revelando a sujeira que ela pode ser limpa. Enquanto está no quarto escuro, você não pode limpar. Se você não deixar a luz entrar, não existe a limpeza. As pessoas que trabalham com faxina, que alguém já limpou casa no ambiente escuro, é possível a gente limpar uma casa que ela está no ambiente escuro? Sim, é impossível. E se a luz não entra, é impossível fazer a revelação onde está a sujeira para que ela possa ser limpa. Assim é o nosso coração. Quando a gente permite a entrada de Jesus Cristo, a luz entra. E esse que é o nosso problema. Muitas vezes a gente não quer que aquilo que está enterrado seja revelado. Muitas vezes, algumas áreas da nossa vida que a gente quer que permaneça escondida. Mas a gente não pode fugir. Porque se ela não for revelada em vida, ela vai ser revelada na morte. Se tem uma coisa que não podemos fugir é dos nossos pecados. Mas em vida, se houver um arrependimento, ele pode ser limpo, ele pode ser purificado. Amém? Mas a partir do momento que fechamos os olhos e não houve arrependimento, não houve a purificação, aí o problema realmente se tornou um problema. Enquanto temos alguém batendo a porta, disposto a entrar com luz e purificar, é com isso que tem que estar preocupado. Ali temos que trazer o nosso arrependimento.
Porque a partir do momento que a porta se selar e as batidas cessarem, aí começou o seu problema. Infelizmente, nós percorremos muitas vezes por esses caminhos que a gente não tem o arrependimento, mas a gente tem que esquecer. O pecado está ali escondido, a gente tenta apagá-lo, mas sem o arrependimento isso é impossível. Se eu não estiver arrependido dos caminhos que eu estou percorrendo, dos pecados que eu escondi, ele vai nos perseguir para o resto das nossas vidas, até a eternidade. No versículo de João 2, 1 de João 2, não ameis o mundo, nem o que o mundo há. Amar o pecado que está no mundo é ignorar a partida de Deus. E muitas vezes é difícil esse desapego, para poder deixar aquilo que está escondido ser revelado. Isso nos dói, isso nos machuca. Mas não existe a cura se a ferida ela não for aberta. Temos que entregar, temos que passar pela dor. Não existe a glória sem a dor. É impossível de alcançar a glória sem a dor. Os atletas olímpicos, por exemplo, para poder chegar no ponto que eles chegam, não estou falando de chegar a ser medalhistas, mas chegar ao ponto de poder competir nas Olimpíadas, o trajeto que ele percorreu é dolorido. Muitas vezes, à base de remédios, porque a dor é real. E assim é a vida com Deus, e assim é a vida com Cristo. Quando nos deixamos os nossos pecados escondidos ser revelados, é uma dor que vai acontecer. Mas essa dor é necessária para o nosso enrijecimento na fé. Quando você entrega os seus problemas para Deus, se você deixa Deus tomar conta dos nossos problemas, isso nos fortalece. Tentarmos por nós mesmos não vamos conseguir. Eu já vou caminhando no final. Na ceia real com Jesus Cristo, ele entra no íntimo da alma. A presença do Senhor, ela vai ser gloriosa e não casual. O Deus que partilha o pão na ceia é o mesmo que purifica o altar. Ele entra com amor, sim, mas também com olhos de fogo. Ele senta à mesa com graça, mas também com verdade. E a verdade sempre revela o que os homens escondem. Por isso, preferimos manter a nossa porta trancada. Não por ignorância. Nós sabemos, nós escolhemos não abrir a porta. Essa é uma escolha nossa. Manter a porta trancada é uma escolha nossa. E muitas vezes essa escolha acontece por medo. Medo de ser exposto. Muitas vezes nós temos os nossos segredos profundos, aquele pecado que está encravado na nossa alma, que a gente tem medo e a vergonha de ser exposto. Por isso a gente vai cultivando ele ali dentro e cada vez mais ele vai se enraizando. E isso é o que mantém a porta trancada. Muitas vezes a gente tem um medo de encarar o vazio que há por trás de tanto barulho religioso que a gente escuta hoje em dia. Mas são barulhos vazios. Mas são os barulhos vazios que abafam a batida de Jesus Cristo.
Mas o mesmo Cristo que revela a sujeira é o único que pode lavar. O mesmo que conforta é o que cura. O mesmo que confronta é o que cura, perdão. E o mesmo Jesus Cristo que julga é o que salva. O mesmo que está batendo a nossa porta com a promessa da mudança e da transformação, é somente Ele que pode nos salvar. Igreja não salva ninguém, pastor não salva ninguém, internet não salva ninguém. O único que pode nos salvar é Jesus Cristo. E muitas vezes a gente mantém a porta trancada, nós queremos chegar no céu, mas a gente mantém a porta trancada para aquele que quer ter uma intimidade conosco e trazer a salvação. Por medo do processo. Por simples e puro medo do processo. Então, se a gente abrir a porta, Ele vai entrar. Não para nos humilhar, mas para nos restaurar. Nós temos que entender, nos dias de hoje nós temos que entender a urgência dessa batida. Ele bate, Ele chama e Ele espera. Mas não vai ser eternamente. Um dia o silêncio será a resposta. Um dia a porta que poderia ter sido aberta pelo arrependimento, ela vai ser fechada pelo juízo. O convite de Cristo, ele ainda é real, profundo e presente, mas ele tem um tempo limitado. Ele não vai ser para sempre. Uma frase de Charles Spurgeon que diz: a maior tristeza de Cristo não é ser ignorado pelos ímpios, mas ser rejeitados pelos seus. Então, cada dia que passa, que nós recusamos abrir a porta, é mais um dia que nós ignoramos a Cristo. É mais um dia que nós ignoramos ser transformados. Mais um dia que nós ignoramos a renúncia da nossa vida. É mais um dia que a gente escolhe os prazeres do pecado do que o amor e a restauração de Jesus Cristo. E infelizmente, nos dias de hoje, muitos cristãos se perdem, porque eles estão preocupados, imaginando o chamado de Cristo, com trombetas, trovões e sinais de luzes. Mas não. O chamado de Cristo ainda está aqui. E ele fala baixinho, ele fala no íntimo. Só quem tem sede consegue ouvir. Muitas pessoas preocupadas, muitos cristãos aqui da igreja, muitas igrejas pregando sobre a volta de Jesus Cristo, quando a gente tem que estar preocupado porque Ele está aqui hoje chamando a gente. Eu não tenho que estar preocupado com a volta de Jesus Cristo. Eu tenho que estar preocupado se eu estou tendo uma intimidade hoje com Jesus Cristo, porque a volta para mim é diferente. Eu que tenho Cristo no meu coração, eu que caminho com Cristo, eu que me deixei de ser transformado, eu que aceitei a renúncia, eu não tenho que estar preocupado com a volta de Jesus Cristo, eu não tenho que estar preocupado se eu vou ser arrebatado ou não. Eu tenho que estar preocupado aqui no hoje, porque está batendo é hoje. É hoje que eu tenho que estar com o meu coração aberto para poder receber Jesus Cristo e ceiar com Ele, ter uma intimidade. O futuro a Deus pertence, não a nós. O presente nós estamos vivendo hoje. Muita gente tem brincado. Muita gente tem se calado, deixado de ouvir. Mas a batida não é eterna.
Quando a gente escolhe não abrir a porta hoje, a gente escolhe não somente para Cristo, mas a gente está escolhendo deixar a porta fechada para a eternidade também. É o hoje, irmãos. A batida de Jesus Cristo é hoje. Não se preocupe com amanhã. Deus proverá. Não se preocupe com o que você vai receber amanhã. Você vai receber. A batida, a provisão e a promessa da ceia são todos os dias. Eu deixo uma palavra para vocês, que é simplesmente a decisão é sua. Amém? Amém. Vamos